Aécio implementou o choque de gestão em Minas. Bem-vindo a um governo que gasta menos com o Estado e mais com as pessoas. Bom, primeiro, isso não é um programa do governador Aécio Neves. Esse é um programa do Banco Mundial, copiado pela equipe técnica do senhor Aécio Neves quando ele era governador do Estado. Em que consistiu esse choque de gestão? Na verdade, foi um choque para, em primeiro lugar, ajustar as finanças públicas de Minas Gerais, completar o ajuste que havia sido implementado durante o governo Itamar Franco. Só que esse ajuste foi promovido através de diversas linhas de ação. A primeira delas foi o congelamento do salário do funcionalismo público. O segundo foi o contingenciamento de 20% dos gastos da administração pública. O custeio, por exemplo, caiu 6%. Nós tivemos uma redução dos investimentos de 30%. E quais foram os efeitos disso? Os efeitos disso foram desastrosos do ponto de vista do serviço público, principalmente no âmbito da segurança pública. A taxa de homicídios em Minas Gerais, que era 35 por mil, passou para 50 em 2 anos e hoje está em 250. Nós tivemos em 350, nós tivemos uma multiplicação de 10 por conta, a criminalidade em Belo Horizonte aumentou 10 vezes por conta, em parte, do ajuste implementado durante o governo Aécio Neves. Nós tivemos outras medidas, nós tivemos uma medida de simplificação tributária, que é louvável. Nós tivemos também, o que contribuiu mais para o ajuste, foi o atraso de pagamentos. O senhor Aécio Neves não pagou 250 milhões de reais devidos à CEMIC. Então ele parou de pagar a CEMIC, ele recebeu ainda 223 milhões do presidente Lula por conta da manutenção da rede federal em Minas Gerais. Esses recursos haviam sido retidos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que se recusou a transferir dinheiro para o governador Itamar Franco. Bem, então essa foi a essência, foi o choque de gestão. E ele implementou também medidas louváveis de melhoria da administração, como, na verdade, havia já sido iniciado durante o governo Itamar Franco. Então, na verdade, teve uma maquiagem das contas públicas junto com a diminuição dos gastos. Esse foi outro problema, né? Esse foi o problema de que se apresentou o programa como um grande sucesso. Ele foi um relativo sucesso em termos de redução do déficit público, até porque o governador Aécio Neves pegou um período de vacas gordas da economia mundial e da economia brasileira. A economia mundial passou a crescer aceleradamente a partir de 2003, embalada pela bolha do subprime. E isso favoreceu a economia brasileira e favoreceu Minas Gerais. Então, a arrecadação tributária, que havia sido duplicada durante o governo Itamar Franco, ela começou a crescer a 10% em termos reais ao ano. Mas isso não foi uma ação do governo, isso foi o resultado da conjuntura econômica. Então isso resultou numa melhoria das contas públicas. Não obstante, o senhor Aécio Neves voltou a endividar o Estado. Nós tivemos, durante o seu período, sua administração, o Estado tomou 2 bilhões e 300 milhões de reais em novas operações de crédito. Se nós retirarmos esses recursos do orçamento, nós veríamos que o governo, durante o período da administração Aécio Neves, ele apresentou um déficit acumulado de 2,5 bilhões de reais, o que eu não acho que é um dado favorável.